Leilin se enfiou dentro da Magustalwar após sua conclusão. Isso porque a concentração de partículas elementares o ultrapassou em muito a do exterior, permitindo que sua força espiritual crescesse muito. Além disso, havia muitos experimentos de alto nível que só podiam ser feitos na Magustalwar. Muitas de suas teorias anteriores poderiam finalmente ser postas à prova. Mais importante ainda, a Magustalwar poderia bloquear a investigação dos magos do alto escalão, transformando-se em um local indescritível que poderia esconder muitos segredos de Leilin. Com esses fatores entrando em jogo, era natural que Leilin quase nunca saísse da torre, e tivesse negligenciado tanto o sono quanto a comida para se concentrar em sua prática de meditação e pesquisa. Muitos resultados de alto nível foram atualizados com a assistência do iChip, que aumentou as reservas de conhecimento do próprio Leilin. Na gigantesca biblioteca, Snoopy tentava ao máximo encadernar um livro histérico de cobre, com páginas cheias de presas e que colocava em uma estante feita de madeira de pinho preto. A biblioteca de um mago era naturalmente extremamente enriquecedora e representava o acúmulo do conhecimento de seu dono. Embora Leilin tivesse o iChip, ele já havia coletado muitos livros da Costa Sul e da Twilight Zone. Os livros eram tão abundantes que todo o espaço estava praticamente preenchido. Agora, eles teriam que arrumar os livros e separá-los de acordo com seus diferentes gêneros. Fora isso, o continente central era vasto também. Seu conhecimento acumulado foi ainda mais chocante. Leilin sempre comprou livros relacionados à magia e um fluxo constante desses livros foi enviado para a Torre do Mago, o que enriqueceu ainda mais sua coleção. Seu aprendiz Snoopy foi enviado para resolver e administrar a conservação dos livros. Mesmo que fosse difícil, ele gostava dessa oportunidade. Para não mencionar a alta concentração de partículas de energia na torre, a chance de ler tantos livros o deixou tão feliz que ele poderia morrer. Mesmo que ele tivesse a cabeça enterrada nos livros dia após dia, ele teria coberto apenas uma parte insignificante da coleção de Leilin. Só agora ele percebeu a profundidade do conhecimento de seu mentor. Apenas o aterrorizante acúmulo de informações era suficiente para ele olhar para Leilin. Naquela hora, numa sala da biblioteca, Leilin estava sentado diante de uma mesa de estudos gigante, com a pena na mão, enquanto escrevia com a velocidade da luz. A cada segundo, dezenas de caracteres eram anotados, um após o outro. Sua velocidade surpreendente, bem como a coordenação de feitiços, permitiram a Leilin realizar um milagre inimaginável em sua vida anterior. Uma luz azul brilhava em seus olhos enquanto filas de palavras apareciam incessantemente. Ele estava realmente tentando replicar todas as informações que o iChip tinha gravado. Tudo pronto. Leilin olhou para os documentos bagunçados mas aparentemente organizados em sua mesa, e seu rosto revelou uma expressão satisfeita. A totalidade dos dados experimentais do jardim ecológico foi replicada. Quanto a estes, no castelo de areia rápida, os maiores ganhos de Leilin foram o que ele tinha apropriado dos abutres de sangue. No entanto, ele também encontrou grandes quantidades de dados diversos no laboratório. Devido à falta da informação principal e do modelo do receptor, os dados não puderam ser replicados. Mas os outros ganhos depois permitiram a Leilin ver um vislumbre de esperança. Na bolsa espacial do mago bárbaro de pele verde que Leilin salvara de uma maldição, Leilin encontrou alguns dados e anotações de pesquisa defeituosos. Pelo que parece, as forças do círculo externo também obtiveram alguns dados de suas explorações. Mesmo que a outra parte não tenha conseguido analisar nenhuma informação, a capacidade dedutiva de Leilin era muito forte com o apoio do Ayahuasca. Ele percebeu instantaneamente as conexões entre os dados e as informações experimentais que coletara. Se ele não estava errado, o diário rasgado e esfarrapado que ele obteve do mago bárbaro de pele verde era o dado principal que faltava no laboratório.
Mesmo que as coleções do Bárbaro de Pele Verde não estivessem completas, contanto que Leilin tivesse algum tipo de dado, ainda que defeituoso, ele seria capaz de derivar as outras informações através de deduções e simulações. Era só uma questão de tempo. Após as interações com Tanassa, ele melhorou ainda mais os dados principais. Com sua pesquisa, ele decifrou gradualmente os experimentos que foram realizados no gigantesco laboratório. Estudos sobre transferência e combinação de linhagens, explicou Leilin uma parte do conteúdo decifrado e murmurou para si mesmo. O Quicksand era, sem dúvida, uma aliança de várias organizações de Warlock, e suas pesquisas sobre Bloodlines nunca cessaram. Seus dados experimentais eram na verdade mais profundos e concretos do que a pesquisa do clã Ouroboros, que permitira que Leilin atingisse um nível totalmente novo. Tenho uma premonição de que, se eu terminar de analisar os resultados experimentais e adicioná-los ao meu próprio sistema de IA-Shape, minha pesquisa em linhagens avançaria para um estágio inimaginável, mesmo na medida em que eu pudesse extrair diretamente genes da linhagem 1 e 2 criaturas e montá-las em uma antiga linhagem. Excitação brilhou nos olhos de Leilin. As algemas da linhagem eram as maiores dores para um bruxo. Aqueles que avançaram até o auge do que suas linhagens permitiriam e chegaram a um beco sem saída normalmente optariam por voltar sua atenção para a pesquisa sobre modulação e combinação sanguínea. Essa também foi a principal direção da pesquisa do clã Ouroboros. Enquanto os três anciões estavam procurando pelo mundo do purgatório, eles também estavam tentando fabricar uma linhagem sanguínea ainda mais forte construindo sobre os fundamentos da linhagem da serpente gigante de Kemoin, e daí em diante, quebrar seus próprios grilhões sanguíneos. É claro que, até agora, os experimentos não haviam feito nenhum progresso para não mencionar qualquer esperança de sucesso. Pelo que parece, nessa área, os antigos Warlocks nos superaram muito. Leilin suspirou enquanto segurava os dados com mais força em suas mãos. Se ele não experimentasse um avanço depois de ser promovido a Mago da Estrela da Manhã, ou se sua busca pelo mundo do purgatório falhasse, essa talvez seria sua última esperança. Gênio da Torre. Armazene os dados da pesquisa da linhagem, no nível 1 de confidencialidade. Leilin emitiu o comando. Hoje em dia, ele sentiu que tinha valido muito a pena construir a Torre do Magus. Se ele não tivesse muito menos experimentação e armazenamento de informações, como ele esconderia um objeto tão valioso? Logo depois que Leilin havia consumido alguma comida e estava prestes a começar a pesquisa, o gênio da torre apareceu de repente diante dele. Mestre! Uma forte radiação foi detectada a sudeste da Torre Magus, a cerca de 200 quilômetros de distância. Estima-se que seja um Magus de nível 3 ou superior em termos de alcance de detecção. O Magus Tower superou em muito a Alaska. Essa também foi uma das razões pelas quais muitos magos gostavam de construir uma torre de magos em seu território. O sentimento que se tem quando em completo controle de seu território e que nada poderia escapar de seus olhos era extremamente desejável. Mais importante, eles foram capazes de proteger seus próprios interesses. É claro que, em termos de precisão, a Magus Tower não podia medir até o Alaska. Atualmente, ele só podia procurar por picos de energia e não poderia dizer concretamente quantas pessoas havia ou até mesmo seus gêneros. Leilin não estava muito preocupado com isso. Mesmo quando comparado a todos os outros Morningstar Magi, sua Magus Tower era uma das melhores de todo o continente central. Enquanto os inimigos se aproximavam, a precisão das varreduras da Magus Tower aumentaria até que pudesse projetar uma imagem apropriada. São eles. Eu tenho medo de ter que sair por um tempo. Leilin olhou para as duas silhuetas na imagem e se levantou, sentindo uma dor de cabeça se aproximando. Ao mesmo tempo, Kessa havia chegado ao castelo Onyx com outra mulher bruxa. Kubler, que estava de uniforme de mordomo, abaixou a cabeça. Distingui-se de Marques Kessa,
Meu mestre está atualmente conduzindo experimentos na Magus Tower. Se você pudesse descansar aqui por um tempo, eu o informarei imediatamente. Como Manchester Bloodline Warlock, sua posição no clã Ouroboros era muito baixa, e ele só podia admirar os magos altamente classificados como Kessa. Se ele não fosse o vassalo de Leilin, ele nem sequer teria chance de falar com ela. Não há necessidade disso. Ele já está aqui. Kessa acenou com as mãos e uma sombra de longe acenou de volta. Ei! Como o senhor encontrou tempo para me visitar aqui? Leilin aterrissou no chão, suas vestes flutuando ao vento. Ele acenou para Kessa como uma forma de respeito, e olhou para a outra mulher Warlock. O feiticeiro tinha cabelos negros que esguichavam como uma cachoeira até a cintura. Esse foi um efeito das partículas de energia elemental da escuridão na linhagem da serpente gigante de Kemoin, mas combinava muito bem com o padrão de beleza de Leilin. Sua pele clara, características faciais suaves e corpo voluptuoso fizeram com que muitos homens a achassem inesquecível. Mas o que deixou uma impressão profunda em Leilin foi sua personalidade selvagem e imprudente. Bem-vindo ao meu castelo também, Marques Freya. O sorriso de Leilin foi um pouco forçado. Kessa, no entanto, desconsiderou todas as expectativas sociais e se apresentou, dando a Leilin um abraço apaixonado. Leilin, eu não lhe agradeci por salvar minha vida na outra vez. Originalmente, eu queria subsidiar a construção de sua torre de mago, mas pelo que parece agora, você é muito mais rico do que eu. Ela suspirou remotamente e pareceu estar com ciúmes ao olhar para o esplendor da torre do mago não muito longe. Que? Isso é apenas uma economia de uma vida inteira de riscos. Leilin tocou o nariz e disse desanimado. Bem, Freya e eu viemos aqui hoje especificamente para ver você. Você não vai nos mostrar por aí. Kessa enrolou a boca. Na frente de amigos próximos, ela se comportava de maneira feminina e às vezes era até infantil. É claro que, naturalmente, será meu prazer. Por favor. Leilin esticou as mãos e segurou os braços com Kessa. Convidar magos próximos para dar uma olhada na torre de mago, ou mesmo para residir e realizar pesquisas lá, era algo que muitos magos usavam para fortalecer seus laços com eles. Leilin, claro, não foi uma exceção. Graças às habilidades de manipulação de seu gênio da torre, coisas que ele não queria encontrar seriam difíceis de descobrir enquanto dentro da torre, mesmo para o Morningstar Mage. Portanto, não havia necessidade de temer que seus segredos fossem expostos.